Esse girassol, ele diz muito para mim, devido aos trabalhos que a gente imprimiu como imagem, tá? O girassol está sempre voltado para a luz, então eu penso que o nosso trabalho é uma tentativa desse voltar para isso, né? Para algo que nos dê luz, que nos abra possibilidades, né? É o fenômeno da saúde e doença das juventudes no espaço universitário, especificamente universitário da UFP. Nós já temos alguns trabalhos publicados em alguns livros e estou preparando o livro que é resultado dessa pesquisa, tá? Então, acredito que daqui uns 6 meses é o que eu tenho em planos, né? Quando a gente pensou com o Vanderlei qual o título que nós iríamos colocar, pensamos esse daí, né? Porque a primeira parte do projeto de pesquisa é psicologia social, né? E aí eu vou dizer ao longo da apresentação essa psicologia, como ela chegou, né? Como que ela passou a fazer parte disso, né? Desde que a psicologia se torna ciência, tem uma psicologia social que vai aparecer nesse caminho e é por esse olhar que a gente vai caminhar. Então, nós temos aí esse fenômeno da saúde e doença, por que eu chamo de fenômeno também, juventudes no plural, porque essa diversidade de possibilidades de ser dentro do espaço universitário, e o respeito a isso é necessário, extremamente necessário, e são diversas. Não vamos desconsiderar isso. Parto da ideia de que existe uma psicologia como ciência, né? E aí tem uma grande luta epistemológica entre se tornar ciência moderna ou não, já com bastante atraso a psicologia, porque muitas ciências já tinham se tomado lugar, né, de autonomia dentro do universo do saber, e a psicologia ainda estava tateando um pouco com a ideia de mente, né, mente dentro daquela perspectiva de alma, e aí era um objeto que não se estruturava enquanto objeto de pesquisa ou enquanto objeto de estudo para uma ciência, né? Mas aí eu trago esses dois expoentes, que é o Fechner, a pronúncia eu nunca sei, e o Wundt, né? Mas são duas figuras importantes na nascente psicologia. Mas o Wundt é que vai ter o título que dá a ele de paternidade da psicologia, né? A paternidade da psicologia, o pai da criança que nascia em 1876, vamos imaginar esse período, é um período que vai dar os primeiros passos. 79, de fato, é um tempo muito importante, porque o laboratório que o Wundt cria na Alemanha, em Leipzig, ele, de fato, se estrutura, né? Ele passa a pegar os conteúdos mente, corpo, físico, psíquico, já presente na obra do Gustavo, né? E passa, então, a sistematizar isso. Essa sistematização e a mudança do foco que o Wundt vai trazer é o que vai possibilitar que a psicologia se torne ciência moderna. Eu recordo de um estudo que tem da Isabel, deixa eu ver o segundo nome dela, pode ser até que vocês conheçam, Isabel Freire, né? Isabel Ribeiro Freire, que ela vai dizer no texto que ela produz sobre esse início da psicologia nascente, né, enquanto ciência, que ela vai dizer, a psicologia deixa de ser um estudo da vida mental e da alma com Wundt, né, e passa a ser o estudo da consciência ou dos fatos conscientes. Assim estruturada, né, essa nova ciência, ela passa a ser sistematizada e ela passa a ser ciência autônoma. Então, na verdade, o que vai torná-la autônoma é essa mudança de objeto, né? Então, por isso que, às vezes, é preciso pensar que quando a gente pensa um objeto de um trabalho, de pesquisa, tem que ser muito cuidadoso, porque se você não tiver o objeto definido, você se perde no caminho daquilo que você quer, para onde você quer chegar, né? Então, o objeto ele vai estar presente nesse tema que você está inaugurando,
ele vai estar atravessando os objetivos que você vai estar definindo, ele vai determinar também a metodologia. Então, um bom projeto, eu tinha uma professora que ela dizia muito isso, né, que um bom projeto é esse que apresenta esse tema muito redondinho, muito dialogando com objetivos, referencial teórico, com o tema que o próprio objeto traz. Então, são coisas importantes para isso, né? Então, essa possibilidade de a gente hoje fazer ciência dentro da psicologia é porque Wundt conseguiu, de fato, nesse período aí de 1979, sistematizar um objeto, né? Conseguiu determinar qual seria esse objeto, que aí vem para a vida mental e para a questão da consciência, né? Dos fatos conscientes, né? Não da consciência, dos fatos conscientes. Então, esse passo é muito significativo para se compreender essa ciência nascente, tá? E assim, para ela se tornar, na verdade, se não tiver essa condição, se não tivesse essa condição de mudança de objeto da psicologia, ela ainda estaria aí. Claro que não, né? Porque já teria outros teóricos que teriam feito que, talvez, se o Wundt não tivesse dado conta, outros teóricos teriam avançado nesse sentido, né? Mas também o que é importante notar, essa sistematização toda dá um avanço significativo já no final do século XIX, início do século XX. É uma ciência muito bebê ainda, e eu quero chegar por ela para dizer onde a psicologia social passa a fazer parte disso, né? Então, nessa nascente ciência psicológica, havia essa questão dicotômica, né, que eles levantavam, né? Por um lado, quem lê Haroldo Rodrigues na psicologia social vai perceber muito isso, né? Ele vai pegar esse esquema científico e tentar colocar os sentimentos, as paixões, vários conceitos dentro para tentar tornar esclarecê-los, entendê-los dentro de um laboratório. Como é que a gente vai fazer isso dentro de um laboratório? Levar os sentimentos, a memória, levar várias questões para um laboratório e tentar esclarecer isso a nível de conceito, né? Esse estudo científico vai ter uma influência muito grande dessa questão só pensada pela interação social, tá? Essas pessoas, assim como eu, na minha relação com os outros, estou influenciando, eu também sou influenciada, é mais ou menos essa natureza de situação. E depois também do processo cognitivo que é gerado dessa interação, né? Há um pensamento social. Mas até aí, essa interação social, esse pensamento social, ainda é muito individual, né? Ela não tem uma pretensão de ser coletiva, grupal, né? Ela está ainda muito focada nesse sujeito individual, né? E nessa época também, no início do século XX, né, já aparecia a psicologia como uma psicologia social, por conta justamente dela se preocupar com essa questão da interação social e do pensamento social. E aí tentam fechar um determinado objeto para essa ciência social nascente, né? Que seria a interação humana e suas consequências cognitivas e comportamentais. Tem sua base na separação do indivíduo e sociedade. Veja, com essa condição, né? Com essa condição separando, né? O que é social, o que é individual, que a psicologia vai sim se instaurar como ciência moderna. Então, de certo modo, a gente, mesmo hoje não aceitando, fazendo as nossas críticas, mas o começo para se tornar ciência foi esse, né? As regras para isso e aquelas regras que a gente encontra em todo e qualquer projeto de pesquisa, né? Tem que ter objetividade, ser neutra, sistemática e empírica, né? Aquela mesma lógica. Teoria faz o levantamento das hipóteses, testa essas hipóteses, né?
confirma ou nega, se negar, volta ao ponto inicial, se não negar, generaliza. Então, tudo isso é parte da ciência moderna e vai fazer parte também desse momento de psicologia social nascente. É psicologia em ciência, mas ela tem um pé dentro da questão social. Tá? Eu digo um pé, não, mas assim, ela está toda voltada para o social e para o sujeito, mas ainda um sujeito desvinculado das questões mais amplas que a sociedade estaria vivendo. Mas vocês vão já perceber o motivo que faz ela ser assim, tá? E que bom que a gente vem, desde esse momento dessa compreensão, os psicólogos sociais ele vem se descolando dessa dinâmica individualizada, sem relação com esse social. Tá? Essa crítica ela continua, o segundo bloco que vai fazer a crítica, né, já é um grupo de psicólogos sociais, eles vão trazer essa crítica a partir desses elementos que está sendo colocado aí, tem seu desenvolvimento no comprometimento com objetivos da sociedade norte-americana no pós-guerra, né? Então, lembra que houve um momento que houve uma fuga enorme de teóricos, de cientistas da Europa e tentam se encontrar seus refúgios nos Estados Unidos, e isso, de certo modo, vai influenciar todas as construções futuras para a própria psicologia nascente. Tá? A Alemanha, a Europa toda, na verdade, né, mesmo que a psicologia tenha nascido na Alemanha, mas a Europa toda era efervescente dessas ideias, também França, principalmente, mas ela precisa recuar lá na Europa, e esse recuo leva esses teóricos, esses cientistas para os Estados Unidos. E lá eles são influenciados profundamente pelo que já existia de psicologia nascente também por lá, né? Com outras ideias, com outras posturas epistemológicas, mas que também já com alguns ensaios sobre essa psicologia, sobre essa ciência moderna. Tá? Seus resultados imediatos, né, na tentativa de recuperar, né, uma nação que ele disse que estava, como é que eu posso dizer, uma nação que vinha sofrendo alguns impactos sociais, né, também era pós-guerra esse período, e o que é que acontecia? Eles precisavam de resultados imediatos, né, com a intenção de recuperar uma nação. Então, esses temas voltados para a comunicação persuasiva, mudança de atitude, dinâmica grupal, que o próprio Haroldo Rodrigues traz na literatura dele, no livro sobre psicologia social, ele vai dizer que precisa estudar isso, porque a sociedade precisava de respostas para isso. Né? Ele diz mais ou menos isso. E o que é que vai fazer, então? O objetivo aí vai ser encontrar fórmulas de ajustamento e adequação dos comportamentos individuais no contexto social. Veja como o behaviorismo já tem uma significativa importância nesse contexto social norte-americano. E como a psicologia vai ser influenciada por essa fala, né, por esse objetivo, né, de encontrar essas fórmulas de ajuste, né, de adequação. Parece que todo mundo, seja na educação, seja no social, a gente tem que estar se adequando às coisas, tem que ter um comportamento específico, tem que cuidar da população, tem que policiar essa população, tem que monitorar essa população, né, para que ela não saia dos modelos. Né? Então, é uma psicologia social que parte de uma noção estrita do social, né? Assentada aí nessa dicotomia, nessa separação do indivíduo e sociedade, como se existisse um sem o outro. Né? Então, os psicólogos, principalmente os psicólogos brasileiros, vão tomar isso como uma defesa, luta pela defesa de uma psicologia diferenciada, dessa psicologia social nascente, aí junto com essa psicologia científica. E aí ela vai, esses psicólogos brasileiros
vão começar a criar uma psicologia social dentro desse foco da psicologia científica, dentro desse foco dessa psicologia que nasce como ciência do social também. A gente precisamos confirmar isso mesmo, para não dizer que ela nasce só como ciência pura, né? Mas ela tem um componente, o seu objeto é o social, é o sujeito nessa relação com esse social, tá? Então, existe uma construção brasileira de pensadores, que está aí, ó, Silvia Lane, Sampaio, o Ciampa, autores que vocês já ouviram, já lerem, já conhecem, né? Então, essa turma aí é que vai dar esse status diferenciado para essa psicologia social, que a gente pode dizer que é uma psicologia social brasileira. Eu digo que o campo de pesquisa quando eu fiz psicologia, minha primeira fase do curso de psicologia, eu fiz uma psicologia que era psicologia para ser professora, tá? Minha formação era psicóloga para estar na sala de aula, né? Depois foi que eu resolvi fazer a formação de psicólogo. Mas eu vivi um tempo de psicologia dentro da Universidade Federal do Ceará, onde nós estávamos discutindo todas essas questões que hoje tem o estatuto de ciência psicológica social brasileira, genuinamente brasileira, nascida na PUC São Paulo, nascida com um pezinho, um menino se esticou um pouquinho e veio para o Ceará, né? E temos professores da psicologia social lá em Fortaleza, e eu trago aí o nosso Aloysio, professora, a Milena, que está aqui, conhece, Aloysio Ferreira, que tem um trabalho fabuloso também, dentro da psicologia social e dentro da saúde mental, com uma obra extensa e bem significativa. Mas veja só, interessante, por que eu tinha falado antes num chão epistemológico também, para sustentar o que a gente quer defender nas nossas pesquisas, né? É porque também a própria psicologia social ela buscou um chão epistemológico para se sustentar, que aí nós temos toda a base. Também daquele período ali do pós-guerra, né? De Segunda Guerra, que está o Vygotsky com a psicologia sociohistórica. Nós temos o curso de pedagogia da UFP, que toda a sua base epistemológica é sociohistórica. Então, não se admite que a gente consiga, no currículo do curso, não ter tantas disciplinas balizadas por essa psicologia sociohistórica, né? Já que ela defende isso no seu projeto pedagógico, né? Mas o que é que vai pensar, então, essa psicologia sociohistórica, né? O desenvolvimento do psiquismo no ser humano, ele é central para essa psicologia sociohistórica, né? Que também é central para essa psicologia social, que esses autores anteriores que eu falei para vocês vão querer dar conta, tá? Ele vai também estudar o ser humano e o seu mundo psíquico, como construção histórica social dessa humanidade, né? Nós não estamos despregados desse contexto, dessa cultura que atravessa todo o povo brasileiro, todo o mundo, né? Nós vamos nos agarrar a essa ideia não só porque ela é bonitinha, não, mas é porque ela faz sentido e ela tem um chão teórico que sustenta essa ideia, né? Então, é melhor pensar, claro, uma psicologia voltada para essa construção histórica, né? Para essa construção social, para essa relação do homem com esse mundo, esse psiquismo humano, ele é de relação, né? Outra coisa também, o mundo psicológico é esse mundo de registro, de possibilidades, que nos permite e possibilita intervenções do humano no mundo. Não é de graça que a psicologia sociohistórica e a psicologia social vai ter como categorias, algumas categorias significativas, como atividade, o mundo do trabalho, as relações de trabalho, vem o marxismo, porque ela nasce no seio, o Vygotsky dessa vertente marxista. Então, ele pensa o mundo do trabalho,
dentro da mesma ótica que o nosso querido Ricardo Antunes pensa. Aliás, o Ricardo Antunes também lida com essa mesma ideia de atividade, mundo do trabalho, essa ideia de consciência, identidade. Eu recordo que no meu trabalho de doutorado, de pesquisa de doutorado, eu trabalhei com mulheres rezadeiras, a constituição de identidade de mulheres rezadeiras, né? E porque eu tinha uma ligação muito próxima com essas mulheres, porque não existia, eu sou de 60, né? Então, nós não tínhamos médico, né? Eu sou da década de 60, nós não tínhamos médico como temos hoje, com essa facilidade que a gente tem de acesso. Então, nós tínhamos a mulher rezadeira que cuidava das crianças, né? Com seus chás, com suas rezas. Então, as mulheres rezadeiras faziam os partos da minha mãe. Eu vi na mão de uma delas. Então, eu tenho uma ligação muito profunda com essas mulheres, e aí meu trabalho de doutorado foi nessa linha de identidade de mulheres rezadeiras, dentro dessa perspectiva de construção de narrativa de história de vida dessas mulheres, né? Essa mesma perspectiva de narrativa eu vou trazer para essa pesquisa aqui na UFP, né, de saúde mental, dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando, que é o fenômeno da saúde e doença das juventudes. Por sinal, eu quero renovar agora essa pesquisa, já trazendo uma outra compreensão dessa saúde e doença. Eu não quero permanecer nessa lógica de saúde e doença, eu preciso negar uma para afirmar a outra. Eu penso que nós podemos ser bem cuidadosos com as palavras que a gente usa nas pesquisas, né? E isso tem me alertado a essa mudança desse conceito que eu vou trazer para vocês mais à frente. Tem também a questão da linguagem, das relações sociais, das relações étnico-raciais. Então, são muitos, não está despregado, essa psicologia social, ela não está despregada. Esse primeiro bloco que pensou a psicologia social, descolada do sujeito e do ambiente, da sociedade, talvez na ânsia de torná-la independente, era o que tinha na sua época, nos seus estudos, o que poderia, de algum modo, cooperar com essa psicologia nascente, né? Para se tornar essa psicologia independente e nascente enquanto ciência, né? Essa psicologia sociohistórica estuda qualquer fenômeno da realidade, seja ele coletivo, social e até mesmo individual, mas ela prioriza muito a questão do social. E essa psicologia brasileira nossa aí, nascida na PUC, com um pezinho lá na Federal do Ceará, no curso de psicologia, né? Ela vai romper também, assim como a sociohistórica, com essas tradições dessa psicologia nascente, essa psicologia social nascente. Ela vai defender esse sujeito enquanto ser ativo e transformador do mundo. E aí eu penso muito isso. Se o nosso trabalho, né, como projeto de extensão, como projeto, como uma política, né? Nem projeto mais, né? Vamos pensar nessa possibilidade de políticas de saúde mental dentro da UFP. Se nós pensarmos isso, nós vamos dar para esse estudante da graduação um lugar que nunca foi dado a ele dentro da universidade, né? Porque o sujeito, quando ele se reconhece sujeito e capaz de transformar o lugar que ele está, ninguém segura. Não sei se vocês topam ou compreendem isso da forma como eu compreendo. Não é possível que você passe por um processo transformador desse, se compreendendo como sujeito no mundo e compreendendo o lugar do outro. Você rompe, claro, com essa base positivista de psicologia, né, que ela precisou, de algum modo, estar aliada para poder se configurar como um campo construído de produções múltiplas, de práticas variadas, de metodologias diversas. Se vocês têm um livro que é de metodologias dentro dessa perspectiva da psicologia social crítica, há uma diversidade de metodologias, né? Mantendo essa severa crítica a essa questão do individualismo e mostrando que é possível, sim, né, implicar esse sujeito enquanto objeto, tá certo? O seu compromisso é com essas transformações político-sociais, uma reconfiguração das fronteiras do teórico e metodológico, né, o natural e o social. Então, o que a psicologia nossa social crítica vai tentar fazer, essa psicologia bem brasileira, é romper com isso e dar um lugar
a esse sujeito um lugar de fala onde ele eu vou dar só uma paradinha aqui para você. Quando a gente está fazendo atendimento psicológico dos estudantes, não sei se é a Milena que faz esses atendimentos percebe isso, mas a transformação que a gente percebe nesse sujeito. Ele, às vezes, nem se dá conta da transformação que está acontecendo. Por isso que eu defendo uma política de saúde mental que faça essa escuta, entende? Seja ela coletiva, seja ela individual, porque é isso que transforma. É discutir o problema que cada um passa, que cada um traz. Me lembro dos momentos que a gente teve de conversa sobre saúde mental na praça, nas praças ali da nossa universidade, onde eles definiam seus temas da semana seguinte, né, do 15 dias depois, né? E como isso era resposta para aquela juventude que era uma juventude que passava ao lado ali daquele lugar onde a gente estava se reunindo, mas que, ouvindo aquilo, parava e ficava com a gente construindo aquelas ideias. E aí eu tenho aí esse quadro para vocês, que é essa psicologia sociohistórica na psicologia social e a psicologia social na psicologia sociohistórica. Né? Então, a psicologia social deve ser vista como essa estratégia para a melhoria da condição de vida das pessoas. Para mim, não faz sentido, acredito que para a Milena, para o Vanderlei, para vocês que são pesquisadores, não faz sentido você não criar estratégia de melhoria das condições de vida das pessoas. Todos os projetos de pesquisa de vocês, como os TCC dos meus alunos, eles têm que ter esse olhar. Né? O que é que você tem como condição de ofertar para a sociedade? Você está produzindo conhecimento para esta sociedade. A sociedade está pagando seus estudos dentro dessa universidade. Que retorno nós vamos dar para essa sociedade? Há uma implicação. Né? Quando eu digo para vocês, eu ganho dinheiro porque eu sou pedagogo, porque eu fiz concurso para pedagogia, né? Mas o meu prazer de trabalhar com a psicologia dentro da educação, né, de trazer a discussão que é da psicologia para o ambiente educacional, para os corredores da nossa universidade, me coloca nesse compromisso diário de dizer o que eu recebi do povo brasileiro, do povo nordestino, cearense, pagando a minha faculdade de psicologia, pagando minha faculdade de pedagogia, pagando meu mestrado, meu doutorado, porque, através dos seus impostos, vocês pagaram isso para mim, eu fiz eles de graça, mas vocês pagaram para mim, como eu também pago o de toda a população que está dentro da universidade. Eu tenho essa consciência, então eu preciso devolver algo para essa universidade, e eu tento devolver isso com a ajuda de vários colegas. Entre nós aqui tem mais dois, que é o Vanderlei e a Milena, né? Que eu sou eternamente grata a eles dois, né? Também a professora Dolores com o UFP em Casa, né? Que é o projeto que a gente tem de, durante a pandemia, atender as famílias, escutar o sofrimento dessas famílias e encontrar saídas para esse sofrimento, juntamente com essa família, né? Então, é uma pesquisa que envolve tantas coisas, e envolve também essa perspectiva crítica, né? E que a gente vai chamar dentro do ambiente da psicologia da PUC e da UFC, lá em Fortaleza, do curso de psicologia, vai chamar de crítica. Por que ela é crítica? Porque ela quer desvelar aquilo que a gente não quer saber. Às vezes eu fico pensando na psicanálise, também aquilo, a gente muitas vezes não quer saber o que precisa saber, mas a gente vai correr justamente dentro dessa psicologia social crítica, desvelar isso. O que não está dito, né? O que não foi contemplado, o que nós não encontramos acesso, que a gente não sabe nominar, né? Uma forma extremamente oposta à psicologia social tradicional, tá? Experimental e positivista, lá da nascente ciência psicológica, né? E aí, outro mais, ela é crítica porque existe como desigualdade de oportunidades. Eu faço um trabalho junto aos professores alfabetizadores da rede pública aqui de Teresina, tá? Com o PIBID e 30 alunos do PIBID.
E a nossa questão é essa: nós temos uma defasagem no ensino-aprendizagem dessas crianças. Olha outra coisa que me incomoda, né? A criança da rede pública em Teresina, no Ceará, em qualquer estado brasileiro, ela tem até 8 anos para ser alfabetizada. A criança de escola pública ou particular, ela é alfabetizada aos 5, 6 anos. Então, nós temos uma defasagem aí de 2 anos de letramento, né? De alfabetização e letramento. Com a pandemia, isso se torna um dado perverso, porque é quase 1 ano e meio, vai chegar a 2 anos, que nós não temos o que colocar no lugar para dar conta dessas crianças e dessa condição social que elas estão vivendo, porque não há condição social e econômica da criança ter as mesmas condições de oportunidades. A criança da rede pública não tem as mesmas condições de oportunidades que a criança da rede particular. Então, nós vamos estar numa extremidade a outra, tornando mais visível o que a psicologia social crítica está colocando como desigualdade de oportunidades. Nós estamos alargando, pessoal, essa condição de estar no mundo, tá? Outra coisa também que a gente está vendo, né? Essa psicologia social crítica, ela parte desse pressuposto de que nossas vivências, eu gosto demais disso, né? Não esgota as possibilidades de existir do outro também. Tá? E nem nossa. A minha proposta de pós-doutorado que já está aprovado na Federal do Ceará, né, em psicologia social, ela vai querer dar conta disso. Dessa coisa de um existir, de uma invisibilidade movida pela desigualdade, por não oportunidades, certo? E a gente quer que a psicologia social crítica, eu dou essa disciplina lá na UFP, tá? Eu sou uma defensora ferrenha dela, e digo para vocês com sinceridade, eu já vi colegas, nossos professores, que às vezes querem dar essa disciplina e estão amarrados nas ideias da psicologia social tradicional do Haroldo Rodrigues, do individual, da coisa que não te afeta, do lugar que é como se todas as pessoas fossem iguais, as oportunidades estão aí para, né? Então, precisamos colocar na mão dessas professoras essas leituras, essas condições de pensar diferente, né? Essa psicologia parte do pressuposto de que nossas vivências, só para terminar isso, né, não esgota essas possibilidades de existir. Então, quais são as possibilidades de existir dentro da UFP? Dessas juventudes existirem dentro da UFP, dessas crianças existirem no contexto educacional, dessas crianças não terem mais, junto aos 3 anos, dos 5 aos 8 anos, e mais esses 2 anos de pandemia, 1 ano e meio de pandemia, nós já vamos estar com 4 anos e meio de defasagem. O que é que nós vamos fazer quando voltar isso? Né? Então, o que é que nós temos a dizer sobre isso? Né? Existem alternativas? Existem. Nós precisamos só sentar coletivamente e encontrar nas escolas, nos bairros, nas comunidades das periferias, encontrar essa saída, tá? Encontrar esses caminhos. Trago aí essa imagem, porque essa imagem desse menino diz muito para nós que fazemos o Casulo Cuidar, né, que é o nosso projeto junto à PRAEC, que trabalha com a saúde mental das juventudes, com atendimento psicológico, de abordagem psicanalítica na UFP. Ele é aberto a todos os níveis de ensino. Nós atendemos alunos da graduação e alunos da pós-graduação. Então, o projeto Psicologia Social, ele inicia com esse termo Psicologia Social, era para eu ter colocado Psicologia Social Crítica, né? Mas, de qualquer modo, o grupo que a gente trabalha, com esses autores que a gente traz, já consegue colocar ela nessa perspectiva crítica, tá? É uma pesquisa em psicologia social por situar as questões da saúde e da doença das juventudes, tá? Na interface entre indivíduo e sociedade. Porque, veja, o aluno chega na universidade adoecido, o aluno chega em casa adoecido. Eu tenho um aluno que passa o dia inteiro na universidade porque a casa que ele mora adoece demais, esse aluno, né? Então, nós estamos assim num beco sem saída, às vezes, né? Como é que eu vou cuidar desse jovem
que às vezes passa o dia na universidade, porque é na universidade que ele consegue ter uma alimentação. Isso é absurdo, né, gente? Ele passa o dia na universidade porque tem um RU para almoçar e jantar. E olha que o nosso RU naquelas péssimas condições, tá? Desculpa aí quem for da universidade, das minhas críticas em relação ao RU, porque eu digo isso porque eu fui usuário do RU. De vez em quando eu vou novamente para eu poder conhecer, para poder falar do que eu estou dizendo, né? Saber o que eu estou dizendo, né? Então, precisava fazer aquela alimentação com mais carinho, com mais cuidado, com outra perspectiva de relação com esse outro que vai ali para se alimentar, tá? Eu penso que alguma coisa precisava mudar nisso. Perspectivas que, segundo a Speaker, ela diz que se encontra fortemente ancorada na perspectiva da psicologia social crítica, cuja referência para os estudos em questão se encontram em autores como Antônio Ciampa, o Limo, que é o Aloysio, tá? Que confirma que o conhecimento da psicologia social deve ser visto como uma estratégia para a melhoria nas condições de vida das pessoas, especialmente as mais empobrecidas e vulneráveis. Olha só que coisa maravilhosa. E que elemento epistemológico. Isso daqui define qual o público, qual é o objeto, qual é o sujeito do nosso que faz parte do nosso objeto de pesquisa. Quando a gente toma o lugar da psicologia social crítica, a gente vai estar fazendo isso daqui, melhorando essas estratégias para a vida das pessoas mais empobrecidas e vulneráveis. Não para colocá-las nessa condição e permanecer nelas ou colocar elas numa situação pior do que elas se encontram, mas para, com elas, construir. Olha, a atividade dentro da psicologia sociohistórica, a atividade de trabalho, ela é o que mais transforma o homem. O homem criou instrumentos para isso, né? Então, a psicologia social ela vai dar essas ferramentas, ela vai junto fazer isso, tá? Nessa perspectiva. As questões que a gente levantava inicialmente, hoje existem outras hoje, mas inicialmente é o que sabemos sobre as juventudes da UFP, dos seus processos de adoecimento, dos determinantes sociais e universitários que afetam a saúde mental dessas juventudes, de quais patologias são as mais afetadas, são mais afetadas durante o tempo da graduação. E outra coisa, o aluno aqui tem que ser estendido para a pós-graduação, porque o aluno da pós-graduação, os que foram atendidos, o que a gente tem em contato, eles às vezes aparecem com situações de muito adoecimento também, né? De um adoecimento muito profundo também. E professores cá entre nós também estamos adoecendo, né? Nós estamos adoecendo pessoas, estamos adoecendo, somos adoecidos socialmente, a sociedade nos adoece. É um leque de coisas que está nesse bojo, nesse contexto do adoecimento das juventudes. Não é mais só a universidade, ele não adoece só na universidade. Estou descobrindo que eles vão para a universidade para não adoecer. E aí, se eles chegarem na universidade e encontrar um lugar legal de convivência, um lugar bom de convivência, um lugar interessante de convivência, aí sim nós vamos estar promovendo um lugar saudável. E aí, provavelmente, esse jovem vai ficar melhor, né? Tais adoecimentos são decorrentes do ambiente universitário? Eu também quero saber se são, quais são, né? Os objetivos, o geral ficou nesse primeiro, aí estudar um ambiente social e institucional. Nós temos essa UFP com esse movimento social e institucional, tá? De modo a compreender os determinantes sociais e universitários da natureza do fenômeno saúde e doença, que afeta essas juventudes universitárias, como objetivos específicos, compreender a relação entre ambiente universitário e as formas de adoecimento, que são manifestas no cotidiano acadêmico. Nós temos várias patologias, nós temos outras formas de adoecimento que não necessariamente se enxergam, mas elas estão presentes, né? O estudo, o resultado da primeira parte do estudo está mostrando isso. Estudar a gênese desse adoecimento, por que nós adoecemos, né? Por que esse jovem adoece nesse espaço queremos também, além disso, né, por saber por que ele adoece, identificar se o mesmo é anterior à sua chegada na universidade ou se isso está atrelado a outras experiências vividas, né? E aí a gente quer contribuir de algum modo para tornar esse sujeito o senhor dessa
possibilidade de mudança dele, né? A Milena, eu e o Vanderlei, a gente já faz uma parte desse trabalho com atendimento psicanalítico, da clínica psicanalítica. A clínica psicanalítica promove isso, né? Essa transformação do sujeito. Quem faz a experiência de ser analisada sabe dessa experiência que eu estou dizendo, né? E os alunos que estão fazendo o acompanhamento psicanalítico na UFP compreendem isso, eles sabem da riqueza que é a participação deles e na manutenção do seu atendimento, porque não é fácil o atendimento psicanalítico, ele remexe demais com o sujeito, a gente pensa que não, mas ele traz situações que a gente nunca espera encarar, dar conta, né? E, assim, é um sofrimento que depois há um processo catártico que o sujeito se compreende diferente, né? E aí, quando a gente percebe isso, que quando nós nos compreendemos capazes de transformar o que precisa ser transformado em nós, a gente vai com essa mesma dinâmica para o social. A psicologia sociohistórica é isso. A gente transforma o mundo sendo transformado por ele e vice-versa. Paulo Freire já tratava disso, né? Identificar o número de jovens, assim, o levantamento dos cursos, do percentual de adoecimento por curso, nós temos um percentual significativo. Nós ainda temos um número baixo de alunos que acessaram o questionário, somente 559 pessoas acessaram esse questionário, responderam a essa pesquisa, né? Mas é um número significativo. Nós queremos identificar esses adoecimentos a partir do que eles dizem sobre eles, né? Principalmente nesse tempo de graduação. Oferecer um serviço de atendimento psicológico, modos de cuidar, né? É um dos modos de cuidar dessas juventudes, é o atendimento psicológico. Nós temos vários atendimentos. Atendimentos coletivos, por grupos, atendimentos individuais. Veja, quando eu respondi ao professor Ricardo sobre não dava para desconsiderar o sujeito particular, por isso que a gente tem diversas ações, entende? Nós temos o coletivo, nós temos o individual, nós temos ações de arte, ações de escuta das mais diversas. Temos atendimento online. Então, se a gente pensa o sujeito também como sujeito individual particular, na sua singularidade, eu não posso só fazer atividades coletivas, entende? Há alunos que saem do atendimento, faz esse movimento do atendimento individual e vai para o coletivo. Há alunos que fazem isso também. E há também o seu inverso, alunos que estão no coletivo que pedem atendimento no individual, tá? Propor políticas de saúde mental para as juventudes no espaço universitário, seja graduação como pós-graduação. A pesquisa se insere no universo da pesquisa qualitativa e quantitativa. Sobre isso, a Minaio, que eu trato aqui, no Pesquisa Social, ela vai dizer alguma coisa sobre essa pesquisa qualitativa. E no Triangulação de Métodos, é um livro que não está sendo mais editado, mas ele é fabuloso para quem quer compreender o diálogo entre qualitativo e quantitativo, né? Então, ela vai dizer, junto com o Sanches, que uma vez que ele lida com o universo dos significados, olha aí, professor Ricardo, onde está o significado, onde está o universo dos significados, né? Cada sujeito tem essa particularidade, né? As características do método, trabalhar com o universo dos significados, como um dos principais interesses da pesquisa, que também se preocupa com o modo como as pessoas experimentam, entendem, interpretam e participam do mundo social e cultural. Tomamos como abordagem a referência da psicologia social crítica, né? Nessa abordagem, trabalhamos com narrativas de história de vida, na perspectiva do Antônio Ciampa, desses alunos que responderam ao questionário online, aos alunos que participam dos atendimentos e de todo o movimento que a gente faz na UFP hoje, àqueles que a gente precisa convidar para participar desse segundo momento da pesquisa, que é construção das narrativas de história de vida de juventudes, tá? Pela perspectiva quantitativa, nós pegamos aí o autor como referência também, Minayo, tá? Quando ela,
nas pesquisas em pós-graduação em saúde, né, eles defendem que um bom método será sempre aquele que, permitindo a construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria que a gente está trazendo para a reflexão do referencial teórico, certo? Outras referências para esta pesquisa são de Malheiros, um livrozinho muito gostoso de se ler, para quem gosta de metodologia do trabalho científico, quem dá aula de metodologia do trabalho científico, eu digo que ele sistematiza muito bem a pesquisa qualitativa e quantitativa, tá? Vale a pena, ao afirmar que os fundamentos da pesquisa qualitativa nas ciências sociais, quantitativa nas ciências sociais, são os principais clássicos utilizados pelas ciências da natureza, né? Aí ele vai dizer, o mundo social opera de acordo com as leis causais. Depois, o alicerce da ciência é a observação sensorial. Depois, a realidade consiste em estruturar as instituições identificáveis, né, a olho nu, o que não, de um lado, a crença dos valores do outro, juntos fornece tudo isso, as generalizações, e tudo isso vai dar uma certa regularidade àquilo que você está observando em loco, identificando, né? Aquilo que você está fazendo apenas dando um olhar sobre as coisas. Eu penso que nós, pesquisadores, às vezes temos que fazer isso, aquele lugar do etnógrafo, né? Ir lá onde os jovens estão, ir lá onde o seu objeto, o sujeito objeto da sua pesquisa vai estar, consultar esse lugar desse campo. Uma vez na graduação, eu questionei muito o meu professor que fazia pesquisa, eu era aluna, fazia pesquisa com ele, só que ele sempre mandava a gente para o campo, né? Um dia eu disse assim, professor, me diga uma coisa, o senhor nunca vai visitar o seu pessoal, não? O senhor nunca vai para campo, não? Não, eu só sistematizo o que vocês trazem. Aí quase que eu dizia assim para ele, que coisa mais feia, né? Porque que pesquisador é esse que não vai para o campo, né? Que não vai conhecer de perto o mal-estar que está ocorrendo, né? A pesquisa quantitativa, o questionário, foi organizado, né, em 3 sessões. A primeira, com questões que se referem ao contexto individual dos estudantes, onde eles falam desses aspectos mais socioeconômicos, né? Eles se identificam, dizem onde moram, com quem moram, essas coisas bem... Porque se eu fosse tratar inicialmente de uma ideia de identidade deles, eles estariam apenas falando do que todo mundo é igual. Eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu moro numa casa, né? A segunda parte, não, ela vai para o ambiente da UFP, né? As perguntas vão dar conta de como é que ele está lidando com esse ambiente da UFP. Né? Quais são os determinantes sociais e universitários que estão sustentando esse adoecimento? Né? Como é que isso está afetando esses jovens? Né? Por que isso não promove saúde? Né? Por que esse ambiente não promove saúde? Será porque a gente não pensa nesse ambiente de modo a dar resposta às necessidades dos nossos estudantes? Não sei. Então, são coisas que, perguntas vão surgindo e, quem sabe, a gente um dia responde. E a terceira é composta pela questão que nos ajuda a mapear o número de jovens adoecidos, identificar a natureza das patologias que afetam os jovens durante o tempo da graduação. A pesquisa vai dentro dessa ótica, né? Qualitativo e quantitativo, porque eu vi que se eu pegasse só uma abordagem, eu deixaria de fora aspecto significativo para analisar, né? Analisar esse contexto, analisar esse lugar. Né? Aí, pessoal, essa imagem é do projeto, quando ele foi submetido à Plataforma Brasil, né? E em seguida chega no Comitê de Ética, o CEP, da UFP, tá? Ele foi para uma segunda versão, porque na primeira... Porque vocês sabem que a gente faz um TCLE. Eu deixei de fora o TCLE, que é aquele termo de consentimento livre, e tem um outro nomezinho, que já eu me lembro. É um termo, TCLE, termo de consciência livre e... O que mais, pessoal? Está aqui. Consentimento livre e esclarecido. Isso, obrigada aí. Termo de consentimento livre e esclarecido. Então, eles leram esse termo o que é que contém? O tema da pesquisa,
os objetivos, ele tem a literatura utilizada, ele dá informações sobre os prejuízos que pode vir a causar. Acontecendo que eu estou aplicando esse questionário, o aluno não está bem, ele não ficou legal com as respostas que ele precisava dar. Qual é a maneira que eu vou encontrar para resolver esse problema com ele? Então, é bem detalhado o modo como a gente vai acompanhar. Sobre esse TCLE, eu tenho um total de 550 alunos que responderam que sim, que aceitam que esse resultado seja publicado, tá? Mas aí eles assinam esse termo, eu tenho esse termo online guardado, porque a pesquisa ainda está em andamento, né? Algum momento, se ele quiser sair da pesquisa, ele pode procurar a coordenação da pesquisa e pedir o afastamento, tá? Para eu não usar os dados dele. Então, o Comitê de Ética, sou sincero com vocês, é a Plataforma Brasil, ela tem uma vertente mais da área da saúde, mas nós que somos da educação também, ou que somos das ciências sociais, poderíamos sim utilizar esse instrumento não, esse espaço de qualificar a nossa pesquisa, sabe? De dar um status a ela de ciência, tá? Para que a gente possa validar nossos resultados, entende? Eu penso que isso é muito legal. A idade do nosso pessoal está entre 17 e aí os mais altos aqui vai até 28 anos, né? Tem aí um de 34, entre 34 e 37 anos. Isso é o meu computador dizendo isso daí, tá? Acredita, gente? Ele, todas as vezes, eu vou só botar ele aqui na energia, tá? E aí eu já volto a conversar com vocês. Então, nós estamos com esse número de jovens, entre esses 559 alunos, nós estamos com essas idades, aí, olha aqui, o maior percentual é 20 anos, tá? Aí 23, 25, nós temos alunos bem jovens na universidade, como disse a professora Nicole, né, Nicole? O gênero masculino e feminino aí, pessoa que colocaram, só temos o masculino e o feminino, se identificar só como masculino e feminino, 60% feminino e 38,8% masculino. Isso é um dado que precisa voltar para verificar por que eles não se identificaram com outras questões de gênero, né? Não se identificaram. Eu não sei nem que termo usar, depois vocês me ajudem, tá? Aí o Estado Civil, com quem eles moram, a maior parte com a família, né? 9% com amigos. Essa questão da família tem diversos entraves dentro dessa família, tá certo? Em outras perguntas, eles vão detalhar esse mal-estar dentro da família, e também o mal-estar de morar com amigos, de morar com namorados, de morar na residência universitária, tá? De viverem sozinhos. Tudo isso tem pesado bastante. Nós temos aí um total de bacharelado, 65,5% que responderam, e 34% das licenciaturas. Aqui, pessoal, são os cursos, tá? Todos os cursos responderam, tá? Cadê? Deixa eu tentar voltar. Eu faço passar para frente, vocês viram? Eu vou parar aqui a apresentação para eu voltar para lá, tá? Deixa eu dizer para vocês. Nesse aqui. Todos os cursos responderam ao questionário, né? Então, um maior número, menor número. O que saiu aqui em grande escala foi pedagogia. Né? Pedagogia, não sei se é porque eu também faço parte do grupo de professores da pedagogia, né? Então, geralmente em sala de aula eu falo, né? E assim, a novidade que eu quero trazer para a nova versão, ou para dar continuidade ao projeto, é colocar o meu trabalho que eu faço em todo o período de aula, no início da aula, que eu apresento um instrumento onde eles falam deles um pouquinho do mal-estar que eles estão vivendo. Então, eu quero também trazer
porque assim eu estou sentindo que eu estou acessando muitos jovens, né? No semestre eu tenho, vamos imaginar, 250 alunos. Então, naquele semestre eu pesquisei 250 alunos, né? Eu conversei com esses 250 alunos. Se eu tiver 5 disciplinas, cada disciplina com 50 alunos, né? Eu tenho 5 disciplinas hoje, então eu tenho aproximadamente esse número, 45, 40 por turma, 50, eu tenho turmas que têm 50 alunos, né? Tem uma turma que tem 52 alunos. Então, trazer esse instrumento que eu estou usando nas minhas disciplinas para corroborar a pesquisa, eu penso que vai ajudar, né? Aqui é o período que eles estão no curso, né? Há uma questão também muito séria que a gente quer trabalhar, a expectativa em relação ao curso, ao professor, e também a terminar o curso ou não terminar o curso. Por que tem tanto aluno que não consegue sair da universidade, né? Então, essas coisas também. Aqui, em relação aos turnos, a maior parte dos nossos alunos é integral. É interessante que nessa questão do curso integral, nós temos alguns bacharelados que são integrais, tá? Mas eles têm, na licenciatura, eles estão dizendo que são integrais, sabe por quê? Porque o nosso aluno da licenciatura está passando o dia na universidade. Nós estamos com um nível social e econômico tão difícil na graduação, na licenciatura, que o nosso aluno ele vai de manhã e só tem o transporte de volta à noite. Ele só tem 2 passagens. Se ele for e voltar, é um custo maior. Ele estando lá, ele almoça no preço que é o almoço do RU, que é mais em conta do que ele ir em casa pagar uma passagem. Então, nós não pensamos, a nível de Estado, a nível de cidade, de Teresina, uma política de acesso à universidade desse jovem, com uma passagem de ônibus mais barata, né? Uma passagem de ônibus, ou mesmo uma passagem, um passe livre para esses estudantes da licenciatura, do mesmo bacharelado, entende? Então, se a gente pensasse uma política de saúde mental, que desse conta também desses aspectos sociais, de ir e vir, de alimentação, nós teríamos uma universidade que seria um modelo, acredito, sabe? Olha como eu estou animada. A média de horas que eles passam na universidade. 31%, olha aí, que estudo, que se dedica ao curso, que passa o dia na universidade, olha aí o tanto, né? 31%, 21%, 16%, olha as horas, né? O que tem menos, 10%, 5 horas que ele se dedica ao seu curso e à universidade, tá? E tem sempre o número de respondentes também, né? Quantas disciplinas está fazendo? Eu tenho um aluno que está fazendo, olha, 10%. Não, é esse daqui. Não deu para a gente ter uma estimativa, mas olha aí, pessoas que fazem 8 disciplinas. Como é que você pode ter saúde mental fazendo 8 disciplinas, né? Se a relação com o professor provoca mal-estar, se a relação com o conteúdo às vezes provoca mal-estar, né? Então, tem muitas coisas que tem que ser pensadas. Esses gráficos, cada gráfico desse é um mundo de interpretações, tá? É onde você costuma realizar suas refeições, olha aí, restaurante universitário. Né? Mas a gente ainda tem aqueles que no trabalho, em casa, algumas coisas assim, aqueles que só estudam um turno, geralmente faz refeição em casa, em seguida vai para a universidade, participa de algum programa de bolsa, nós temos 28% com bolsa, 71% não. Isso é um problema sério de permanência na universidade. Nós vamos ter aluno, depois da pandemia, abandonando a universidade, porque não tem como se manter na universidade. Olha aqui as bolsas, nós temos a Bolsa de Apoio Estudantil, 40,1%. A Bolsa de Iniciação Científica, 40,8%. Mas olha o quantitativo de bolsa auxílio residência, bolsa de incentivo, outros tipos de bolsa, que se nós juntarmos, nós vamos ter mais de 40%, chegando talvez a 50% do aluno que se mantém com bolsa. E acreditem que essas bolsas, às vezes, mantêm a família toda, tá? Então, é uma situação social muito precária, né? Se você ingressou na UF através do sistema de cotas, olha, cotas para aluno que vem de escola pública, para aluno que vem a questão racial, de auto se declarar, várias coisas disso. Vamos juntar todos, chega a 54%, tá? Então, essa livre concorrência, veja aí, Nicole, como diminuiu a livre concorrência, a entrada por livre concorrência. Se você juntar todos os outros tipos de cotas,
vai chegar bem pertinho disso daqui. Então, o perfil da universidade mudou, sim, mas precisa, para continuar mudando, precisa da manutenção dessas bolsas, dessas políticas, tá? Aqui é a relação do aluno com professores, com a universidade, com gestão, tá? Sobre o ambiente da sala de aula, e também esse é um tema que eu não quero muito tratar aqui, porque a sala de aula ela tem umas peculiaridades da relação com esse professor, que eu vou tentar trabalhar entre sala de aula e relação professor-aluno, tá? Como avaliar também o ambiente da universidade, tem diversos alunos que acham que o nível de satisfação, o estado da universidade é muito bom, mas também tem um número significativo que acho que é regular, fica muito a desejar. O 1 é o que tem menos insatisfeito, talvez não está nem aí para o que sente ou como está, né? Porque precisa a gente acessar o resultado lá no instrumento que ele respondeu para a gente saber qual foi a lógica que ele utilizou para isso, né? O uso de medicamento de uso contínuo, né? Nós temos 21,5% que faz uso de medicamento contínuo, que aí vai ansiolíticos, os neurolépticos, né? Esses que são tarja pretas, né? Esse outro, 78% não, mas nós temos um bom número, um significativo número que se utiliza de medicação. Algumas, essa daqui só estão aquelas que mais aparecem, depressão, que são o histórico que ele apresenta de algum adoecimento, né? Os que já tiveram depressão, distúrbios alimentares, distúrbio de humor, taquicardia, que está muito associada à questão da ansiedade. Ansiedade, pessoal, ela está assim, num nível altíssimo, porque a pergunta seguinte ela vai especificar mais. Então, a gente vai ver a ansiedade como geradora de grande mal-estar. Olha só a questão dos distúrbios alimentares, pessoal, 63,9%. Nós precisamos cuidar desses jovens, da alimentação desses jovens, de como ele está lidando com ele, com o seu corpo e com a sua alimentação, né? Trabalhar junto com o curso de nutrição para ver caminhos de como melhorar essa situação para eles. Os que recebem tratamento médico contínuo têm esses 17%, quer dizer que daqueles 21% tem alguém que está adoecendo e não está considerando visitar um médico, ou visitar um psiquiatra, ou visitar um psicanalista, né? Um psicólogo, né? Algum tipo de patologia mental ou física, aí nós temos aí sim esse número de 41% e não 58%. Já cresce em relação às outras duas questões, né? Olha aí, agorafobia, alteração de humor, anorexia, ansiedade, depressão junto com ansiedade, distúrbios alimentares, e aí é uma lista que deu 40 páginas a impressão desse material, porque eu só sei trabalhar tendo em mão as coisas, sabe? Eu ainda sou do tipo que gosta do papel. Você conhece o serviço psicológico ofertado pela UFP? Esse serviço aqui, a questão lá está especificamente o da PRAEC, tá? Então, nós estamos aí com 47% dos alunos dizendo que não conhece, 45% dizem que conhece, quem já utilizou essa turminha aí, e o que conhece e utiliza esse grupinho. Então, é o mínimo, precisamos alargar esse acesso, esse atendimento, né? É isso.